O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: "Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente." Jesus respondeu: "Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um." Essa é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho de hoje é muito profundo que Jesus nos diz. Ele falando para os judeus daquela época, está falando para nós hoje. Sim. Quantas vezes nós já fomos à igreja e vimos Jesus passeando pelo templo e não nos deixamos ser transformados e não seguimos as coisas que ele nos disse? Nós nos fizemos de ovelhas surdas, não é verdade? Quantas vezes isso aconteceu? Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque todas as vezes em que Jesus Eucarístico é distribuído na igreja, Jesus está passeando pelo templo, como ele estava passeando pelo templo perto do pórtico de Salomão, como está dizendo aqui no evangelho de hoje. Jesus passeava pelo templo. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você não teve a oportunidade de participar de um passeio do Santíssimo? Jesus passeava pelo templo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Jesus continua passeando no meio de nós. Esse Jesus misericordioso, que é o bom pastor, que chama suas ovelhas, elas escutam o seu nome, escutam a sua voz e o seguem, é o mesmo Jesus daquela época e é o mesmo Jesus hoje, não mudou. E ele disse para os apóstolos e discípulos, e essa palavra dele ecoou ao longo dos séculos: "Eu estarei convosco até o final dos tempos." E Jesus se faz presente no meio de nós através da Santa Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, até quando nós vamos ficar dormindo para isso? Eu me lembro de uma vez que eu li um texto em que um homem que era totalmente ateu, não acreditava em nada espiritual. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em anjos, não acreditava em nada espiritual. E aí um dia ele escutou uma pregação de alguém dizendo a respeito de Jesus Eucarístico, que Jesus estava presente ali na hóstia consagrada, que Jesus, que era o mesmo que João falava lá no começo do evangelho dele, que era o verbo e que através do verbo, pelo verbo se fez tudo, e nada do que existe não foi feito pela mão dele, quer dizer, tudo que foi feito foi ele que fez. E esse ateu escreveu: se esse Deus que realizou, que fez tudo, achou uma forma, de fato, de ficar no meio dos seus fiéis, dentro de uma hóstia consagrada, de uma hóstia santa, não era para que nós nos prostrássemos em verdadeira reverência durante horas diante daquela hóstia, daquele Deus Todo-Poderoso que fez tudo aquilo que existe? Não é um absurdo isso não acontecer? O ateu falando isso. O ateu, na sua razão, na sua forma de ver, olhava para aquela situação em que Jesus Eucarístico estava exposto e dizia: se esse de fato é o Deus que criou todas as coisas do universo e ele arrumou uma forma de estar presente aí, nesta hóstia,
Então não era para nós, estando na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador de tudo, nos prostrarmos com verdadeira reverência durante horas, se fosse necessário, se fosse possível? Meu irmão, minha irmã, e por que nós não fazemos isso? Porque ainda estamos tão dormidos, tão inebriados pelo mundo, que não percebemos que Jesus Eucarístico passeia no meio de nós, que Jesus está no meio de nós, que Ele nos escuta e Ele nos chama. Se nós não escutarmos a sua voz, se não o seguirmos, nós estamos sendo como ovelhas desgarradas, ovelhas surdas, que não escutam a voz de Jesus, que não querem escutar. Meu irmão, minha irmã, está mais do que na hora de nós abrirmos os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração para essa realidade. Jesus passeia no meio de nós. E nesse trecho do Evangelho de hoje, Jesus termina nos dizendo: eu e o Pai somos um. Ou seja, para aqueles daquela época e para nós hoje, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Ele é o próprio Deus. É isso que Jesus está nos dizendo. Eu e o Pai somos um. E Jesus está no meio de nós, ou seja, Deus está no meio de nós. Olha só que coisa maravilhosa, como esse Deus é bom, como Ele é misericordioso. Ele quis ficar no meio de nós e achou uma forma através da Santa Eucaristia, do Santíssimo Sacramento. Meu irmão, minha irmã, está mais do que na hora de nós nos rendermos a isso, a sermos verdadeiros devotos do Santíssimo Sacramento, a venerarmos o Santíssimo Sacramento de fato como ele necessita ser venerado. Olha só, na maioria das igrejas existe uma capela onde tem um sacrário e que fica aberto durante o dia, e você pode ir lá rezar, conversar, ficar na presença de Jesus um pouquinho pelo menos. Quanto bem isso faz à sua vida. Ontem, no momento de inspiração, na homilia da celebração da palavra e novena São Padre Pio, me veio que a cada minuto em que nós gastamos, entre aspas, na presença de Jesus Eucarístico, ali no sacrário, nós ganhamos 10 minutos de vida. Porque como somos transformados naquele momento, não precisa falar nada, não precisa fazer nada, somente estar ali na presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos perceber isso. Jesus está no meio de nós, Ele passeia pelo templo, Ele passeia em nossas vidas. Acordemos para isso, como Paulo diz em suas cartas: desperta, ó tu que dormes. Nós estamos dormindo diante dessa realidade, dessa verdade maravilhosa que Deus tem para nós.